ali nas Escrituras diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Ele diz assim: os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais elevados, né? Então a gente deve pensar sobre isso, deduzir o que significa, né? Os caminhos de Deus são mais altos. Ele fala: meus caminhos não são os vossos caminhos, né? Nem os meus pensamentos, os vossos pensamentos. Por que, né, Deus diria isto, né? Porque Deus está além, né? Além do natural, né? Ele é o sobre o natural, né? Ele é o que os olhos não viram, ele é o que os ouvidos não viram, ele é o que não chegou no coração humano. Então ele é novidade de vida, né? A mente de Cristo vem para fazer a diferença nos seres humanos, né? A mentalidade. Então, a gente deve entregar os nossos caminhos ao Senhor, confiar nele, que o mais ele fará. Mas nós juntamente, né? Nós também vamos trilhar esse caminho juntamente ao nosso Deus, né? Para a gente conhecê-lo, né? Para a gente conhecer esse nível, esse patamar de Deus. Então a gente tem os nossos pensamentos. Estamos aqui pensando: Deus é isso, fé é isso, crer é isso, né? Estamos ali nos enganos, equívocos, nas tradições, nas religiosidades, né? Então a gente deve despertar. Pra gente, diz que para a gente conhecer a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, nós temos que prestar a Ele um culto racional, que pensa, que medita, que reflete, né? Que passa por esse transformar de mente, né? Prestando a Ele o culto, que pensa, que medita, que observa, que tem curiosidades. Então, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, porque os meus pensamentos são mais altos, né? Agora ele fala assim como, né, a neve, a chuva, né, que de lá desce, né, e cai aqui e não voltará mais. Assim será a minha palavra que eu lançar. Ela não voltará vazia, mas cumprirá o propósito a que foi destinada. Que maravilha, né? Então a palavra que ele lançar. Lançar sobre quem? Sobre aquela pessoa que for o bem-aventurado do Salmo 1º, né? Que não andar segundo os conselhos dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assentar na roda dos escarnecedores, mas ter o prazer na lei do Senhor, e nela meditar de dia e de noite, para ser a árvore plantada junto aos ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo que faz prosperará. Que maravilha neste Tiber Vives com os Bird Lives. Então, nós devemos querer conhecer os pensamentos, esses pensamentos de Deus, querer conhecer os caminhos de Deus. Por isso que ele fala: deleita-se no Senhor, né? Confia nele e o mais ele fará. Então, deleitar-me no Senhor é eu estar ali, nesse trilhar do caminho do justo, que vai brilhando mais e mais até ele ser o dia perfeito. É trilhar o caminho da fé. Por isso que ele diz: a tua fé te curou, tua fé te salvou, vai-te em paz, né? Então, quando eu tiver o interesse, a boa vontade de conhecer Deus em espírito e verdade, que é encarnando Ele, que Ele é o verbo, né? Quando eu tiver essa clareza, porque a palavra é o quê? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Que maravilha, las tibers, bosques, né? Bros. Então, se a palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, eu não estarei mais andando nessas trevas aí, né? Então, por quê? A gente tem os nossos pensamentos sobre fé, sobre Deus, né, como eu disse ali, mas não é a verdade. Por isso que ele fala: é mais alto, é mais profundo, é outro sentido. Não é bem assim. Vem aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, né? Vende essas riquezas, esses conceitos, esses padrões, esses condicionamentos. Sai disso, das crendices, das religiosidades. Aprenda de mim. Pega o meu fardo leve, meu jugo suave, para que as vossas almas descansem, encontrem repouso. Então a gente tem que se convertendo ali verdadeiramente, né? A gente tem que entregar os caminhos ao Senhor, confiar nele, que o mais ele fará, mas a gente vai junto nesse caminhar, a gente vai trilhar o caminho, ele vai se encarnando na gente, dia após dia, conforme a gente vai
ali meditando, conforme a gente vai prestando culto racional, conforme a gente vai passando por essa transformação do nosso entender, né? Entendendo o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Tendo o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, verdadeiramente. Então, os caminhos de Deus é outro, os pensamentos de Deus é outros, né? A gente tá ali com aqueles pensamentos, acreditando que é daquela forma, andando por certos caminhos, né? Perigosos, né? Deus fala, não, meus caminhos é outro, meus pensamentos é outro. Eu quero lançar sobre vocês uma palavra, né? Para que ela frutifique, para que ela cumpra o propósito que foi destinado, para que ela não volte vazia, mas a gente tem que estar ali. Deus vai concretizar as coisas nos seres humanos, mas quando eles estiverem ali rendidos a Ele, né? Nesse nascer de novo da água do Espírito, né? Nesse buscar do reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar. É a gente se voltando às verdades, saindo dos enganos, das mentiras. Eu vim para desfazer as obras do diabo. As obras das mentiradas aí, da palhaçada, né? Então a gente tem que querer conhecer os caminhos, os pensamentos altos de Deus e os caminhos elevados, mais altos que os nossos. Né? Mas fiquem nesses caminhos aí, ó. Nesses pensamentos que não tem nada a ver com a palavra de Deus, verdadeiramente, nós trilhando os caminhos aqui, não tem nada a ver com as verdades de Deus, nos engana, então a gente tem que se voltar ao conhecer com saber. Todo mundo acha maravilhoso, as pessoas acham, entreguei meus caminhos, Senhor, estou confiando nele, o que mais ele fará, estou me deleitando, Senhor. Será que está mesmo? Então, esse deleitar no Senhor, entregar os caminhos, conhecer os pensamentos de Deus, é outro nível, é o reino de Deus, né? É o nascer de novo, é encarnar o Velho e o Novo Testamento na gente nessa meditação, é entrar no aposento para saber o que está lá no secreto, trazer em público, então tudo vai mudando, porque a gente tem que prestar esse culto racional a Ele, para conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Para que Ele lance sobre nós uma palavra verdadeiramente, e ela não volte mais vazia, e ela cumpra o propósito que foi destinado. Está ali nas Escrituras. Mas a gente tem que ser essa boa terra. Quanto nós vamos produzir para o reino? 30, 60 ou 100 por um? Né? A palavra é uma semente, eu sou a terra. O quanto eu vou produzir de sabedoria, de renovação, de regeneração, de conhecer os atributos de Deus, de conhecer sua natureza divina, de encarná-lo em mim, dia após dia, de fazer o menino Jesus crescer em graça e sabedoria em mim, né? Para que ele venha cheio de graças e de verdades. Então vamos buscar o reino de Deus e a justiça em primeiro lugar, para que as demais coisas não sejam acrescentadas, para que Deus lance em nós que somos a terra a sua boa palavra, para que a gente frutifique, para que a gente renda, né? Para que a gente queira conhecer, seja boa, seja agradável, mas maravilhoso conhecer a perfeita, né? Mais e mais de Deus em nós, mais e mais de fé. Eu quero trilhar o caminho da fé, eu quero trilhar o caminho do justo, que vai brilhando mais e mais, até ele ser dia perfeito. Eu quero ser essa pessoa, o bem-aventurado, Salmo 1, que está plantado junto aos ribeiros de água. Eu quero dar frutos, mais frutos e frutos para o reino de Deus, para que a palavra que Deus lançar sobre minha vida não volte vazia, mas ela cumpra o propósito que foi destinada nesta encarnação, neste adorar Deus em espírito e em verdade. Graças, Liba, Cleve, bom de si, Gover.